Olá, o Momento Papo de Mãe está no ar e hoje vamos falar de um assunto que apavora os pais porque coloca as crianças em risco, os desafios na internet. Há registros de mortes provocadas por estes desafios e todos precisam saber deste perigo. O que pode parecer uma brincadeira boba pode sim terminar em tragédia. Para este papo, convidamos a Alessandra Borelli, advogada de Direito Digital, e a Grace Carla, que tem 3 filhos, o Miguel, de 7 anos, o Benjamin, de 4 e o Estevam, de 1. Grace, você já levou algum susto com seus filhos envolvendo esses desafios na internet? Eu levei um susto maior com meu filho do meio, de 4 anos, né, o Benjamin, porque ele está numa fase que ele imita muito as coisas que ele vê na internet. Ele está nessa fase de descobrir o mundo, né? E um dia eu peguei ele, eu estava na cozinha fazendo algo, quando eu fui para o quarto, porque eles estavam muito quietos, o Benjamin estava jogando perfume dentro da boca. Nossa, né? Com o spray do perfume. Com o spray do perfume. Não era o desodorante, porque eu acho que o desodorante ele não achou. Aí eu falei assim, Benjamin, não pode fazer isso. Você quer ficar perfumada? Mamãe passa perfume. Ele, não, mamãe, eu vi o moço na internet. Nossa. Aí eu fiquei assustada e eu fui ver o que ele estava vendo. E eu vi que eram esses desafios de desodorante. Olha, que perigo. Inclusive teve um caso de morte por causa desse desafio do desodorante. Olha, recentemente, a Adriele Gonçalves, de 7 anos, morreu depois de inalar o desodorante aerosol aqui em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo, né? Os parentes disseram que ela espirrou o desodorante depois de ter visto esses desafios na internet e assim, outras crianças também fizeram e pode causar morte mesmo, né, Alessandra? Então, não é uma brincadeira. Então, o que acontece é que hoje nós temos dentro de casa personagens e pessoas que não tínhamos antigamente, né? Na realidade, hoje nós contamos aí com o incentivo dos YouTubers, né? São os novos amigos dos nossos filhos. Então, hoje nós abrimos as portas da nossa casa para pessoas que nós não conhecemos. Então, com aquele jeitinho intimista, né? Muitas vezes eles gravam os vídeos de casa, né? Fazem de suas casas um cenário cinematográfico, envolvem os irmãos na brincadeira e fazem, instigam a prática de determinados comportamentos com uma roupagem de diversão. E é claro, né, as crianças acabam ficando mais vulneráveis, até porque eles mostram a brincadeira como se aquilo não tivesse nenhum tipo de desdobramento ou consequência ou perigo. Né? No caso do desodorante, deu parada cardíaca, é isso? Sim, existem vários desafios incentivados, protagonizados por YouTubers. Então, a gente tem aí o desafio do desodorante, que ele pode tanto acontecer aspirando o desodorante, né, o que pode gerar a parada cardiorrespiratória, como também queimando a pele. Não, parece que a cada fase a gente vê um desafio diferente e desafios bem perigosos, né? Teve o da baleia azul, teve o da boneca Momo, né? E são voltados para crianças que não sabem os perigos. Seu filho chegou a passar mal, Grace? Então, eu acho que não foi um pior porque ele não achou o desodorante, mas ele achou algo semelhante, que era o perfume. Ele chegou a ingerir perfume porque ele chegou a ter vômitos de madrugada. Alessandra, você falou dos YouTubers, mas esses desafios, eles podem chegar de diversas maneiras, né? Pode ser num grupo de WhatsApp, pode ser por outras redes sociais, às vezes entre o grupinho ali de amigos. Sim, na realidade, hoje as novas tecnologias, sobretudo as mídias sociais, né? Elas contribuem muito para a disseminação. Então, até outro dia, eu estava participando de um congresso sobre os desafios da internet, sobre brincadeiras perigosas. E alguns pais, alguns adultos que participavam falaram, né? Eu já fiz o desafio do desmaio. Você não lembra, Alessandra? Pais assim de 40 e poucos anos. Eu falei, eu não lembro. Mas por quê? Porque hoje a internet, ela realmente propaga. Ela acaba alcançando... Eu não fui alcançada naquela ocasião porque os meus amigos que estavam perto não praticavam. O que é mais grave ainda, né? Porque você acaba atingindo um número maior de pessoas e o mais grave, crianças, né? Sim. E, doutora, essas pessoas podem ser responsabilizadas
esses youtubers que criam esses desafios perigosos? Então, na realidade, quando a gente fala de responsabilidade, a responsabilidade é de todos, né? A começar pela plataforma que dissemina esse tipo de conteúdo, que permite o upload desse tipo de conteúdo. Então, é dever de todos impedir a violação dos direitos da criança ou adolescente, colocá-los em situação de risco e tal. Se comprovado que aquela criança morreu naquele momento, praticando aquele desafio, pode caracterizar aí o que a gente chama de dolo eventual, né? É a instigação do suicídio. Mas a questão é mais a responsabilidade das plataformas também e não permitir que esses conteúdos sejam abrigados nos seus espaços, né, e ganhem força aí através da disseminação. E os pais precisam saber desses riscos até para fazer uma prevenção, né? Às vezes a gente não tem ideia do que pode acontecer. Depois do que aconteceu com o Benjamin, você mudou algumas coisas em casa? Eu deixava muito eles livres na internet, porque eu também não tinha muito conhecimento dessas coisas que são prejudiciais, né? Aí eu comecei a ver o que eles assistiam. Então, não só desafios de internet que eu achava, mas eu comecei a achar, por exemplo, desenhos que aparentemente são desenhos para crianças com conteúdos sexuais. Nossa. Então, você vai abrindo um leque de coisas que assusta você ver que seus filhos estavam vendo isso. Então, daqui a pouco, a Alessandra dá dicas até para ajudar esses pais aí na prevenção desses desafios, né? A nossa conversa já continua. Fique com a gente no Momento Papo de Mãe. Estamos de volta com o Momento Papo de Mãe, falando sobre desafios na internet. Grace, depois que o seu filho fez esse desafio do desodorante, usando um perfume, como você explicou, e até passou mal, você mudou alguma coisa nas regras da casa? Porque a gente sabe, nós pais, né, a gente tem muitas dúvidas. E para essa geração de pais, é uma novidade essa relação dos filhos com os eletrônicos, com a internet. Eu comecei a ficar um pouco mais perto deles, do que eles estavam assistindo. E o contato com a maior plataforma de vídeos, eu comecei a ter um pouquinho mais... eu comecei a negar um pouco para eles assistirem, né? Então, eu comecei a baixar filmes e desenhos que eles gostam e que eu sei que o conteúdo dá para assistir. E eu comecei a estar com eles. Quando eles querem assistir uma coisa diversificada, então, vamos ver junto, deixa a mamãe ver o que vocês estão assistindo. Aí eles me mostram, aí eles me contam a história. E também é uma maneira de eu estar mais presente nessa vida de internet deles, né? Alessandra, além da supervisão dos pais, que é fundamental, tem dicas assim de medidas de segurança, não sei, aplicativos para auxiliar esses pais? Sim, os softwares de controle parental, né? Quando a gente entrega um dispositivo, um smartphone ou acesso à internet para uma criança, a gente tem que realmente buscar soluções que a própria tecnologia oferece para tentar diminuir os riscos de que se tornem vítimas ou infratores de crimes digitais. Então, o software de controle parental ele consegue filtrar conteúdo, consegue monitorar, consegue acompanhar, o que não dispensa a orientação dos pais, o acompanhamento dos pais naturalmente, porque o software de controle parental tem na sua casa, tem no seu dispositivo, mas não tem na casa do amigo. E quando estão juntos, o desafio sempre é maior, né? Mas orientar, conversar, conhecer os youtubers favoritos, bater um papo com as mães para saber qual que é o desafio do momento, qual que é a brincadeira do momento, acompanhar, né? Procurar informações em sites voltados para a orientação de pais e de educadores e também estabelecer uma relação bem bacana com a escola. Os youtubers que promovem esse tipo de desafios, eles podem ser responsabilizados? Podem ser responsabilizados civil e criminalmente. Então, existem já muitas representações perante o Ministério Público, muitos deles já estão sendo notificados para prestar esclarecimentos e para também serem obrigados, né, a não mais
divulgar conteúdos dessa natureza. E, doutora, esses desafios são um risco também para os adolescentes, né? Que eles se sentem ali desafiados, querem pertencer ao grupo e acabam entrando nessas brincadeiras perigosas também, né? Sim, sem dúvida, né? Não só as crianças, mas os adolescentes também ficam vulneráveis até por conta dessa necessidade de pertencimento. E quando estão em grupos, eles ficam realmente mais instigados a praticar esse tipo de brincadeira. Inclusive, nós representamos o Instituto de Me Cuida aqui em São Paulo. O Instituto de Me Cuida, ele foi criado por um pai, Demetrio Gereissati, que perdeu o seu filho aos 14 anos, praticando o desafio do desmaio. Ele chegou em casa e encontrou o filho morto. E aí ele criou essa iniciativa, que inclusive é até uma recomendação que eu faço para que as pessoas acompanhem, porque é uma iniciativa muito séria, que traz dicas, orientações, informações sobre os desafios da internet. Então, é a partir deste episódio que ele foi perceber por que o filho colecionava tantos desodorantes. Porque olha só que importante. Geralmente, quem pratica um desafio já tentou e já praticou vários. Então, aí que ele foi perceber por que o filho tinha dor de cabeça, por que o desodorante não acabava, ele tinha tantos desodorantes em casa, tantos frascos, enfim. É importante alertar as crianças e os adolescentes desses riscos, desse perigo, porque às vezes não tem noção mesmo, né? Você ouviu esses casos, quer dizer, que chegam a ser trágicos, até de adolescentes, de crianças mais velhas? Eu já tinha ouvido falar antes de outros casos, mas o do desodorante foi novo para mim. Só fiquei sabendo depois que eu fui ver o que meu filho estava assistindo. Porque cada dia inventa uma coisa, porque né? todo dia tem uma novidade, aí você fica assustada. Tem um de enforcar também. Teve um caso, foi de um menino, Arthur Luiz Barros dos Santos, um pouco mais velho que o seu filho, há 9 anos, que ele foi encontrado enforcado no quintal de casa. Isso aqui aconteceu em Pernambuco. E daí todos os indícios de que também era uma questão de desafio. E às vezes a criança, a intenção dela, claro, não é o suicídio, não é, Alessandra? Mas acaba sendo a consequência. Em relação especialmente ao desafio da asfixia ou do enforcamento, o que acontece é que eles praticam em pares, né? A ideia é que a sensação é que eu vou ter um quase desmaio e que isso dá um prazer. Só que o que acontece é que muitas vezes eles tentam fazer sozinhos. E aí não tem quem acuda quando a pessoa perde a consciência. Então a gente tem que prestar muito atenção, estar sempre presente, né? Porque muitas vezes eles vão fazer, quer dizer, na maioria das vezes eles vão fazer escondidos, porque eles não querem que os pais retirem o celular. Então a gente tem que estar sempre muito presente, né? Eu acho que a gente fez alertas fundamentais aqui, né? Preciso agradecer vocês por terem vindo, a Grace em especial por dividir com a gente isso que está acontecendo nas outras casas também, né, Grace? Você quer deixar alguma rede social? A minha rede social, eu faço uma página com texto sobre maternidade, que é Reflexões de Mãe. Então, quem puder, dá uma passadinha, dá uma lida, se gostar. Tá bom, obrigada. E, Alessandra, você quer deixar aí algum endereço para os pais que quiserem pesquisar mais esse assunto? Sim, o Instituto de Me Cuida, que trata justamente do assunto que a gente conversou aqui hoje, e também o site da Netix, netixedu.com.br. O Momento Papo de Mãe fica por aqui. No programa de hoje fizemos um importante alerta sobre os perigos dos desafios da internet. Fique de olho e até a próxima. Até, tchau!